A graça e a paz do Senhor, que alegria! Evangelho do dia, liturgia da palavra. Nós estamos na escola do Senhor Jesus. Hoje é dia 2 de julho, sexta-feira da 13ª semana comum. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sobre tua vida venha toda sorte de bênção nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Agora, Pai, nos dê, ó Deus amado, um dia abençoado por Ti. Essa sexta-feira, Pai, queremos, ó Deus, voltar a nossa mente, o nosso coração para a via dolorosa e Te agradecer pela Tua morte na cruz em nosso lugar. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que alegria, que o Senhor te abençoe, rique e abundantemente. Você que está aqui no Facebook, você que estará conosco também no YouTube. Entrando no meu canal no YouTube, não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o seu comentário lá também. Amém? Você que também vai receber pelo WhatsApp. Que Deus te abençoe tremendamente e que venha ser contigo em nome de Jesus no dia de hoje. Hoje será um dia abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês que estão ao vivo, como a Terezinha, Tereza Pereira, Maria Isabel, Walter Galdino, Diná. Olha as pessoas ao vivo, muitas pessoas ao vivo, né? Joel Moreira, Eni, que alegria, Josiane, Lígia, nossa querida Eliane Lopes, Eliane Maria Lopes, e todos vocês que estão com a gente, como a Bárbara, em nome de Jesus. Muito bom. Josiane já colocou o texto, né, Josiane? Hoje, 2 de julho, sexta-feira da 13ª semana do tempo comum, é Mateus 9, do 9 ao 13. Silvia, vamos estar lendo essa palavra tremenda aos nossos corações. 2 de julho, Mateus 9, 9 ao 13. Quando Jesus saiu dali, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, lhe disse, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o significado. Aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão linda, Deus, que o Senhor fala aos nossos corações.
Deus, que essa palavra venha, Pai amado, alcançar muitas vidas. E muitas pessoas possam ser agora abençoadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, a escola do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho mostra a salvação de Mateus. E é o único Evangelho, né, o Evangelho de Mateus, que chama Mateus de Mateus, não é, Marisa? Os outros chamam Mateus de Levi. Tudo indica que o nome Mateus ele recebeu depois, não é? Ou tenha recebido antes, o seu nome era Mateus, depois passou a ser Levi. Mas uma coisa é que só ele, só o Evangelho de Mateus, o chama de Mateus. E é interessante, irmãos e irmãs, que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Sentado na coletoria. Não é? A coletoria era o local protegido pelos soldados romanos, onde o publicano, cobrador de impostos para Roma, tinha os dados, as listas, as fichas dos moradores daquela região. Então, os moradores daquela região iam até a coletoria, dar baixa no seu nome e pagar seus impostos. Então, Mateus era um homem provavelmente rico, com recursos financeiros e tremendamente odiado, porque os publicanos eram também judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Então, um publicano, na mente judaica, na religião da época, era um pecador tão miserável, que você não podia falar com ele, entrar na casa dele, comer com ele. Seria se sujar muito, porque o publicano era uma pessoa que trabalhava para o Império Romano. E aí você vê, né, o preconceito. Jesus ele vai quebrando muitas coisas. O objetivo de Jesus é chegar nas pessoas, é salvar as pessoas, não é? Ali está o Mateus, não é? Mateus, Marisa, é o nome antes da conversão. Ali está o Mateus que vai a Jesus, Mateus que leva, né, Jesus para sua casa, né? Você vê aqui nesse texto duas cenas. Primeiro, Jesus junto na rua, na coletoria. E depois, Jesus dentro da casa de Mateus. Então, amados irmãos e irmãs, eu me lembro na minha adolescência, num retiro de carnaval talvez, que um jovem foi falar sobre esse texto. E ele falou uma coisa que desde aquele dia eu não concordei com o que ele disse. Ele disse o seguinte, olha, Jesus passou, viu Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele levantou e seguiu. Eu lembro que nessa pregação o jovem disse assim, não é bem assim, não é? Não foi Jesus chamar, siga-me, ele levantou e seguiu. Houve um processo. Talvez Jesus passou ali alguns dias. Talvez houve um longo diálogo entre os dois. Um convencimento. O texto não diz isso, querido. O texto não diz isso. Sabe, Jesus ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele pode mudar a vida da pessoa com uma palavra. Ele pode mudar a vida da pessoa de uma hora para outra. Jesus não precisa de tempo para salvar ninguém. Não é? Outra coisa, Mateus, ele responde imediatamente aquele chamado de Jesus.
Quando Jesus falou, siga-me, provavelmente por dentro de Mateus, ele já tinha no seu coração o desejo de abandonar o pecado, de abandonar a coletoria, de abandonar o trabalho de publicano e seguir Jesus. Pode ser, tem até um filme que eu e Marisa nós assistimos, né? Que ele antes venha com seu coração incomodado com a vida que ele estava levando. Conhecer Jesus ele conhecia. Jesus morava em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum. E Mateus tinha fichinha com o nome de Jesus lá. Lógico, ele soube que Jesus curou o paralítico do evangelho de ontem. Ele soube que Jesus caminhava com discípulos, fazendo bem, expulsando o demônio, curando enfermos. Mateus já conhecia Jesus e provavelmente já tinha um desejo no coração de abandonar tudo e seguir Jesus. Quando Jesus fala, siga-me, é como se Jesus tivesse apertado o gatilho da conversão. Na mesma hora ele levantou e seguiu. Não é? Talvez você está assistindo esse evangelho e diz assim, um dia eu vou aceitar Jesus. Um dia eu vou seguir Jesus de uma forma linda e maravilhosa. Um dia eu vou ser crente também. Jesus está dizendo agora para você, siga-me. Siga-me. Amados irmãos e irmãs, Jesus sabia que Mateus seria um grande homem. Porque o projeto de Jesus para Mateus não é que ele fosse um pecador, não é que ele ficasse ali a vida inteira cobrando impostos. O projeto de Deus para a vida de Mateus é que ele fosse um homem de Deus, um discípulo. Como eu disse, Jesus, ele não faz escolha, ele não fez uma opção pelo pobre, ele fez uma opção pelo ser humano. Mateus não é pobre. Mateus não é um apóstolo pobre. Mateus é um apóstolo rico. Mas Jesus o chama, porque Jesus está chamando pessoas para o seu reino, para a sua missão. E é interessante que Mateus, além de ser salvo para a missão, ele foi salvo para o apostolado. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Ele quer que você seja salvo, mas ele quer que você descubra o seu apostolado, a sua missão. A palavra apostolado do grego, ou apóstolo do grego, é a palavra missão, ou missionário do latim. Quando a gente fala a palavra missionário, nós estamos usando uma palavra latina, do latim. Quando a gente fala apóstolo, nós estamos usando uma palavra grega. Ou seja, você vai ser assim como Mateus. Não apenas aceitar Jesus para ser salvo, que já é uma grande e maravilhosa coisa, mas aceitar Jesus para trabalhar na igreja local, para se envolver com missões locais, regionais, nacionais, internacionais, para viver para as coisas do Senhor. Amado, de um publicano a um apóstolo, vem, siga-me. Olha que coisa linda, não é? De um publicano para um apóstolo. Querido, você é de Deus e Deus vai te usar tremendamente aonde você estiver, se você falar sim. Sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu largo essa mesa da coletoria. Eu não quero mais ficar sentado aqui. Eu vou me levantar para fazer a tua vontade. E é interessante, Jesus diz, siga-me. Ele se levantou e seguiu. Jesus está na rua. Jesus está na coletoria passando.
e Mateus é salvo. Mas agora Mateus leva os discípulos e leva o Senhor Jesus, ele leva os discípulos, leva o Senhor Jesus para sua casa. Ele tem condição de receber muita gente, de comprar carne para todos, de dar comida, de dar vinho para todos. Ele tem essa condição, né? Só que tem que Mateus, além de fazer isso, ele já começa o seu trabalho de evangelista. Foi tão bom conhecer Jesus, foi tão maravilhoso ser impactado por Jesus, foi tão lindo esse encontro, que ele enche a sua casa de outros publicanos, os seus amigos pecadores, odiados pelos judeus também, pela religião, não é? Isso é fantástico. Quando você descobre Jesus, você quer compartilhar Jesus para as pessoas. Segunda-feira eu fui no sepultamento, né, do pastor Bira, e um pastor falou assim: como você está? Você está bem? Eu falei assim: eu não estou bem, porque hoje eu ainda não preguei o evangelho para ninguém. Depois que eu pensei que eu já tinha pregado o evangelho do dia, não é? Mas no sentido de parar com alguém, de falar uma palavra de amor, não é? É fantástico isso. O Levi, o Mateus, ele conhece Jesus, ele descobre o Messias, ele descobre o amor de Deus encarnado, ele descobre que é maravilhoso andar com Jesus, e ele enche a casa dele de pecadores. Ele deve ter gastado muito dinheiro, porque ele tinha, né? Gastou muito dinheiro, todo o dinheiro, para fazer um grande banquete, para poder apresentar Jesus para os seus amigos, para que os seus amigos pudessem ter um encontro com Jesus, ser alcançado por Jesus, ser abençoado por Jesus. Isso é uma coisa linda, querido. Todas as vezes, quando a pessoa realmente tem um encontro com Jesus, ela vai querer compartilhar esse Jesus para as outras pessoas. Ela vai querer levar Jesus para as pessoas. O encontro dela com Jesus faz com que ela compartilhe a fé. E é interessante que, vendo isto, olha, ele se levantou, seguiu, estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Não é? Eram os convidados de Mateus. Mateus já é um evangelista. Ele aceitou Jesus naquele momento e ele já começa a trabalhar para o reino. É assim que acontece na vida daquele que crê. Amém? Ele não quer perder tempo. Ele está na igreja, quer se levantar para trabalhar, para fazer a obra, para ganhar almas, para levar seus amigos para a casa do Senhor. É maravilhoso o nosso encontro com Cristo. Faz com que a gente compartilhe o evangelho para todos. Faz com que a gente alcance todos para o reino do Senhor. É algo tremendo e maravilhoso essa experiência de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Jesus. Não é? Naturalmente você quer congregar. O que Mateus faz ali é uma congregação. Ele está com Jesus, está com os apóstolos, leva os seus amigos, ele está ali numa comunhão fraterna, onde Jesus vai evangelizar aquelas pessoas. Não é? Vendo isso, os fariseus que estão procurando um erro em Jesus, o fariseu que quer acusar Jesus de blasfêmia junto com os escribas, os fariseus que eram uma seita judaica muito espiritual, muito séria, né? Mas que estavam trabalhando para descontinuar, desclassificar, desconstruir o Senhor Jesus. Então, eles ficam da janela olhando. Por isso
os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus. Não é? Como os discípulos de Jesus estavam entrando para almoçar, para jantar, né? para jantar, não é? Eles perguntam: por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Essa casa aí está cheia de publicanos, não é? Cobradores de impostos, cheia de pecadores. Pessoas com vida torta, pessoas que têm famílias destruídas, pessoas que usam de falcatrua para ficar ricas, pessoas que têm uma vida imoral, pessoas alcoólatras. Por que Jesus está almoçando com esse grupo tão desqualificado de ser humano? Com esses pecadores? Talvez tinha ali algumas mulheres, não é, prostitutas também, ricas. Por que Jesus está comendo com essa turma aí? E parece, tudo indica, que eram pecadores ricos. Pecadores ricos. A casa de Mateus era um homem rico. Ele vai chamar seus amigos publicanos e pecadores ricos. E os fariseus ficam assim da janela, chamam os discípulos e falam: por que teu mestre faz isso? Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado. Não é? Jesus escuta. Jesus escuta. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. É interessante que Jesus come com pecadores, recebe pecadores, vai na casa de pecadores, mas em nenhum momento Jesus vai amaciar o pecado. Imagina o que Jesus falou, Marisa. Você vai comer com pecador, ele falou assim: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aquelas pessoas estavam adoecidas pelo pecado. Jesus fala em voz alta: os justos não precisam, não é? Os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus está afirmando: essas pessoas realmente são pecadores. Jesus não disfarça aquilo. Não é? Não, todos são santos homens de Deus. Todos os pecados, não tem problema. Nada disso. Jesus em voz alta, Mateus escuta, os publicanos escutam, os pecadores escutam. Vocês são doentes, vocês são pecadores. Por isso que eu estou aqui com vocês. Porque eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim curar sãos, eu vim curar doentes. Doentes do pecado, doentes de uma vida errada. Não é? Muitas das vezes a pessoa enfatiza o amor de Deus em detrimento da verdade e da justiça. Jesus não faz isso. Jesus entra na casa de Mateus, ministra salvação, ministra acolhida. Mateus já é um evangelista. As pessoas estão ali felizes. Jesus acolhe todos, mas diz: olha, vocês são doentes, vocês são pecadores. Não é? E para os fariseus, pense nisso. Eu sou Salvador. Eu não vim salvar o são. Eu não vim salvar o justo. Eu vim salvar pecadores. Amados irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores
e todos nós precisamos de Deus. Estava ontem recordando um estudo que a gente fez, eu e Marisa, sobre um bispo do terceiro século, 250, morreu 259, Cipriano de Cartago. E quando ele vai comentar o Pai Nosso, e na parte da oração que diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, Cipriano diz o seguinte: eu aprendo nessa oração do Pai Nosso a verdade que todos nós somos pecadores e que nós pecamos todos os dias. Por isso que Jesus diz, perdoa os nossos pecados, nossas dívidas. É a oração que devemos fazer. Então Jesus, ele veio salvar pecadores. Ele veio curar doentes. Mas eu preciso aceitar isso. Jesus salva qualquer pessoa, mas Jesus nunca vai maquiar o pecado. Ele nunca vai falar assim, não, vocês não são pecadores. Bem, o pecado não adoeceu vocês, de maneira nenhuma. O pecado desgraça a nossa vida, o pecado deixa a gente enfermo, o pecado causa febre no nosso espírito, o pecado destrói tudo na nossa vida. Mas Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, ao techuvá, a uma mudança de vida, a um retorno para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que possamos, como Mateus, falar, sim, Senhor, eu quero te seguir. Abandono essa coletoria e serei um discípulo, um apóstolo do Senhor. Que como Mateus, possamos usar nossa casa, nossa influência, para levar muitas pessoas a terem um conhecimento de Jesus. Assim como Mateus fez enchendo sua casa. Que possamos lembrar que Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, nem para os justos. Ele veio para os doentes e para os pecadores. Ele veio nos chamar ao arrependimento. E que possamos lembrar, por mais que Jesus ame, ele falou para todos, eles são doentes, eles são pecadores. Jesus nunca maciou o pecado, nunca maquiou o pecado, nunca fez o pecado ficar algo bonito. E aqueles homens ouviram isso, hein? Jesus veio salvar e transformar. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso existe a sexta-feira, a lembrança da morte. O dia que o Senhor morre por nós para nos dar salvação. Porque Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. O Senhor veio curar os doentes. Em nome de Jesus, palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho lindo, esse evangelho maravilhoso, esse evangelho que tem o poder de transformar a nossa vida. Que possamos, ó Pai, compartilhar essa palavra e viver esse evangelho que é transformador. Muito obrigado, Pai, pela vida de Mateus e pela vida de todos aqueles que aceitaram o teu convite de salvação. Fica conosco, Senhor, e faz com que venhamos a viver esse evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que alegria a vocação de Mateus.
Irmãos e irmãs, vamos interceder? Vamos interceder pelas pessoas enfermas. Jessé, vamos interceder pela sua parente, que precisa de um milagre. Amém? Vamos interceder pela Madalena, pelo Rodrigo Evanil, pela Paulinha. Vamos interceder pela cura da Carmen, Jessé. Em nome de Jesus. Pela Dona Maria, Regina Helena, a querida e amada Moisete, Ivete, Luzia, irmã de Mar continua no hospital. Vamos interceder pelo seu Ismar. Vamos interceder para que Deus venha abençoar sua história e sua vida. Vamos interceder pela sua família. Vamos interceder pelas pessoas que, como Mateus, ainda não aceitaram Jesus na sua casa. Nathalie, estou orando pela sua causa, pela necessidade que nós estamos colocando diante de Deus, que você compartilhou. Estamos orando pela sua vida, pela vida da Ana das Graças, pelo seu pedido de oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelo Luiz, pelo Eusimelo, pela Alice. Vamos orar por esses corações que tanto necessitam da graça de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, por essas vidas preciosas, que agora colocam seus pedidos pelos aniversariantes. Tem aniversariante, Maria? Então, meu chat deu uma paradinha, mas acho que tem. Hoje é aniversário. De quem? Miguel botou. Então vamos orar. Senhor, abençoamos o aniversariante, abençoamos, ó Pai amado, a família, abençoamos a saúde, a recuperação da Penha, a cura da irmã Neuza, a bênção sobre o pastor Luiz. Pai amado, a bênção, Senhor, sobre o pastor Orlando Lima Júnior, sobre o ministério da pastora Deise, sobre a vida e o ministério, Senhor, meu amado Pai, do pastor Elias, e de todos aqueles que nos acompanham, Senhor. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre a família, sobre a área financeira. Obrigado pelo Teu sustento, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua bênção e pela Tua graça. Meu Deus, toma agora, Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã. Deus, que tenhamos, Senhor amado, um dia muito abençoado por Ti, por todas as igrejas, por todas as pastores e pastores. Nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Descobriu o aniversariante? Não é? Muito bom. Glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Leve muitas pessoas a ter um encontro com Jesus. Amém? Rodrigo Sardinha, aí em Rondônia, aproveitando esse calor, hein? Aqui está 2 graus. Nós estamos congelados. Até a nossa boca está congelada. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Acho que eu vou lá para o Rio de Janeiro. Alice, consegue aí para mim um quartinho na sua casa, que os maridos vão... É muito frio aqui. Glória a Deus. Vamos então receber a bênção apostólica. Você vai ter um dia abençoado, feliz. Eu quero convidar o pastor Orlando Lima Júnior, hein? Hoje nós temos 2 encontros.
Hoje nós temos às 15 horas Encontro com a Cruz. E hoje, Gênison, nós temos às 22 horas a nossa Vigília da Unidade com o pastor Orlando Lima Júnior. Amém? Realmente vai ser um dia maravilhoso e abençoado. Elonete, Terezinha Otero Nery, Jane, nós vamos estar juntos. Paulo César Muniz tem Hermes. Amém. Alice, Gabriela, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão, com cada irmã, com a Igreja de Cristo na face da terra, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Com Jesus é só vitória. Um beijo.